Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, o programa Crescendo em Cristo está assim iniciando pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Joseph Lambrecht, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. É uma enorme alegria ter você em nossa companhia para assim juntos meditarmos hoje nas palavras do capítulo 6 do texto bíblico de 1 Coríntios. Que Deus assim nos abençoe. O capítulo 6 da carta de 1 Coríntios será dividido assim em duas grandes partes, onde nós queremos primeiramente fazer a leitura dos versículos 1 até o versículo de número 11. E logo depois, então, a leitura dos versículos 12 até o versículo de número 20. O versículo de número 1 em diante do capítulo 6 nos diz assim: Quando algum de vocês tem uma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos, em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso? Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais, então, devemos julgar as coisas desta vida. Portanto, se surgir alguma questão dessas, será que vocês vão procurar pessoas que são desprezadas na igreja para julgarem esses casos? Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? É claro que existe. Mas o que acontece é que um irmão em Cristo leva ao tribunal a sua queixa contra outro irmão e deixa que juízes pagãos julguem o caso. Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a injustiça? Não seria melhor ficar com o prejuízo? Pelo contrário, vocês cometem injustiça e roubam, e fazem isso tudo contra os seus próprios irmãos. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Destas primeiras palavras do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 11, vale a pena destacar a respeito de alguns problemas dos quais vinham assim acontecendo na igreja de Corinto. Por isso, para nós assim entendermos um pouco melhor este capítulo, onde o apóstolo Paulo ele trata a respeito do processo contra irmãos na fé, nós não poderíamos deixar também de olhar todo o contexto. E a partir dali nós vemos que a igreja de Corinto era uma igreja que enfrentava sim bastante problemas. Se nós observarmos nos capítulos anteriores, nós já vamos perceber assim algumas divisões entre a igreja de Corinto. E aqui no capítulo 6, nesta primeira parte, então, o apóstolo Paulo, ele trata diretamente sobre
algumas questões e como essas deveriam ser assim, resolvidas. E o apóstolo Paulo, então, ele incentiva para que o povo, assim, a igreja de Corinto, em meio às suas dificuldades, em meio aos seus problemas, que eles possam encontrar entre eles, assim, uma solução. Que eles possam, assim, buscar novamente a reconciliação. A reconciliação uns para com os outros, a reconciliação com Deus o Senhor e viver assim de acordo com os mandamentos, com os ensinamentos de Deus, o nosso Pai. Por isso o apóstolo Paulo, lá no finalzinho, no versículo de número 11 do capítulo 6, ele fala a respeito da mudança de mentalidade que precisa assim acontecer, mediante o arrependimento dos nossos pecados. E ele cita que alguns assim estavam vivendo em pecado, mas foram resgatados e através do arrependimento receberam assim o perdão de Deus e agora foram aceitos por Cristo Jesus e também pelo Espírito, o Espírito do nosso Deus. Por isso, se nós observarmos, isso também muitas vezes faz parte da nossa vida diária. Quantas vezes nós também acabamos nos desentendendo com o nosso irmão, com aquele que está próximo de nós, com aquele do qual nós assim nos relacionamos. Mas sempre de novo precisamos buscar a reconciliação, precisamos buscar muitas vezes o perdão daqueles dos quais nós muitas vezes somos capazes de ofender e ao mesmo tempo conceder o perdão muitas vezes para aqueles que nos ofendem, para aqueles que muitas vezes fazem coisas contrárias à nossa vontade. Então, que Deus possa sempre nos orientar através dessas palavras que o apóstolo Paulo deixa para a igreja de Corinto, mas deixa também para cada um de nós. A segunda parte da leitura do capítulo 6 da carta de 1 Coríntios, ela se dá dos versículos 12 até o versículo de número 20, onde primeiramente eu farei assim a leitura destas palavras. Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Outro vai dizer, o alimento existe para o estômago, e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor. E o Senhor cuida do nosso corpo. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Se nós observarmos
as palavras das quais foram lidas agora há pouco, palavras dos versículos 12 até o versículo de número 20 do capítulo 6, nós vamos assim perceber que o apóstolo Paulo, ele agora também trata a respeito do uso do corpo para a glória de Deus, o Senhor. E o apóstolo Paulo inicia as suas palavras ali no versículo de número 12, nos levando a uma reflexão, onde ele diz: alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. E o apóstolo Paulo, em primeiro momento, ele diz, pode sim, mas nem tudo é bom para você. Muitas vezes nós usamos da nossa liberdade de uma maneira errada, equivocada. E diante disso o apóstolo Paulo quer aconselhar assim tanto a igreja de Corinto como também a cada um de nós, para assim olharmos e refletirmos sobre o que nós estamos fazendo com o nosso corpo, que é a criação de Deus, o Senhor, o qual foi assim entregue para quê? Para que nós tomássemos conta. Podemos assim dizer, somos administradores de Deus aqui neste mundo. Somos convidados a administrar tantas coisas, administrar o nosso tempo, e assim também somos convidados para administrarmos da melhor maneira possível este grande presente que Deus nos concedeu, que é o nosso corpo. Por isso o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele aconselha a igreja de Corinto, o povo de Corinto, para que eles fujam assim de tudo aquilo que não presta, de tudo aquilo que não é bom. O apóstolo Paulo, ele reconhece, ele diz, somos livres, eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém fazer. Por isso que nós assim sempre de novo possamos olhar para o nosso corpo, para tudo aquilo que Deus nos concede, para a nossa vida, e assim nos colocarmos diante do nosso bondoso Deus e agradecermos a Ele por tudo aquilo que Ele assim tem nos concedido, e que nós possamos assim usar também da nossa liberdade da melhor maneira possível, fazendo e procurando assim sempre agradar a Deus, o Senhor. Eu tudo posso, diz o apóstolo Paulo, mas nem tudo me convém fazer. Que nós não nos tornemos escravos, mas que nós vivamos esta liberdade com decência, com ordem, segundo os ensinamentos e segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Que Deus assim possa sempre nos abençoar e que nós possamos olhar para o nosso corpo como sendo o templo vivo de Deus, o Senhor. E é assim que o apóstolo Paulo termina então o capítulo de número 6, quando ele diz, portanto, usem o seu corpo para a glória dele, ou seja, para a honra e para a glória de Deus, o Senhor, pois este foi o grande presente que nós recebemos. E mesmo que um dia a nossa vida chegue ao fim, mas o apóstolo Paulo novamente destaca que a morte física, ela não é o fim de tudo, mas sim a ressurreição, onde nós seremos ressuscitados, aonde nós teremos novamente a promessa de Jesus diante de nós, pois quando Jesus se apresentou aos seus discípulos, ele diz, assim como eu vivo, vocês também viverão. Que nós não pensemos apenas no hoje, no aqui e no agora, mas que nós possamos usar nosso corpo da melhor maneira possível, que nós possamos cuidar deste enorme presente que Deus assim tem concedido a cada um de nós. Por isso,
Esse é o recado que o apóstolo Paulo deixa para os cristãos de Corinto. Este também é o recado que o apóstolo Paulo quer ainda deixar a nós, seres humanos, povo de Deus, nos dias de hoje. Que Deus assim nos abençoe, que Deus esteja com cada um de nós. Muito bem, assim estamos chegando ao final deste nosso momento de estudo e de reflexão na palavra do nosso Deus. Hoje estudamos o capítulo 6 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Foi uma alegria poder estar com você e compartilhar contigo estas palavras. Não deixe de assistir assim também aos demais programas que darão assim continuidade a esta carta do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Que Deus assim abençoe a todos. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.